Opa, uma boa noite a todos. Meu nome é Daniel. Eu vou dando sequência aqui na segunda apresentação, no caso, a segunda entrega do nosso projeto Damas Turcas, onde contempla o concerto da primeira entrega, mas tudo que é pedido na segunda entrega, né? Então, vamos lá. Vamos começar. Então, a gente primeiro tem aqui o nosso projeto. Então, nota, aqui é o nosso código da mesma entrega 1, porém, com os vídeos do professor, a gente tem umas alterações para poder funcionar o dog e está funcionando. Aqui a gente está rodando dentro da máquina do lado do Felipe, né? Então, aqui por isso está Felipe Del Duque, e a gente está mostrando aqui. Vamos lá. Então, esse projeto, né, a nossa interface, a interface é a mesma que a gente tem lá. A gente começa aqui botando o nome, ele já dá que a gente está conectado ao dog, claramente funciona. E num segundo jogador também, a gente também já tem essa conexão pronta, né? A gente vai conseguir colocar o nome e conseguir conectar com o dog. Então essa parte a gente está funcionando como deveria, até que não foi tão difícil, né? Porém eu tive bastante problema para conectar o dog na minha máquina, mas depois a gente conseguiu resolver no código mesmo, não era problema na minha máquina e a gente conseguiu estar rodando esse arquivo aqui. Então nota, professor, que aqui essa parte conectando com o dog, ele já vem funcionando e está perfeitamente instanciado como o professor pediu, né? Então partindo aqui para o nosso projeto, a gente começa aqui, vamos ter as nossas mudanças, né? Então a gente tem aqui o nosso diagrama inicial. Só um pouquinho, só deixa eu ajeitar aqui. Tá, a gente tem os nossos casos de uso aqui, que é o meu diagrama inicial, né? A gente não mudou nada nesse diagrama para essa segunda entrega, né? Então a gente tem a classe do domínio do problema. O professor, como tinha falado em aula, a gente precisou adicionar aqui dentro desse alguns métodos, né? Observa que esse diagrama aqui vai estar diferente do diagrama da entrega 1. Por quê? Porque como a gente vai adicionando métodos no diagrama de sequência, a gente precisa adicionar esses elementos aqui dentro para ficar todos os diagramas com uma lógica correta, né? Então esse diagrama aqui também a gente fez as questões dos números. O professor tinha falado na última entrega que nós não tínhamos colocado essa relação e agora ele se dá como pronto esse diagrama. Então nota, professor, que aqui todos os métodos que tem lá nos nossos diagramas de sequência estão dentro aqui já da classe do domínio do problema e está correto como deveria estar, né? Então todo conectado. Né? Então a mesma coisa aqui a gente não precisou conectar, porque justamente é lá do dog, né? A gente só precisou revisar. Temos o class aqui, a nossa interface também, só uma pequena revisada e voltado também, né? Os processos aqui dentro que precisavam ser colocados, né? Os nossos atributinhos. E agora a gente parte para o diagrama de sequência, né? Então agora a gente tem nossos diagramas de atividades todos prontos. A gente tem o initialize, make move, receive start match with date notification, restore initial state, start match, evaluate change condition, check mandatory capture, o nosso send move, nosso update screen e nosso habilitar peças que podem ser capturadas, né? Então esses diagramas, diferente da entrega 1, a gente já agora tem todos eles prontos, né? Todos os diagramas prontos. Então eu vou dar uma passada aqui em cada um dos diagramas para a gente poder estar fazendo essas verificações. Então primeiro a gente tem o nosso initialize, né? A gente instancia o GUI. Depois a gente vai iniciar o tabuleiro, faz um update na interface. Essa questão aqui está de outra cor, porque mais referente ao dog, né? Então um diagrama de lógica simples, né, parecida com a lógica do jogo do Globe to Globes, porque é uma lógica parecida de jogo, né? Então aqui a gente tem o nosso make move. Nosso make move a gente também precisou fazer algumas alterações nele para contemplar toda a lógica que está prevista aqui. Então até peço desculpa, professor, que esse diagrama aqui está bem extenso, mas a gente precisou ser dessa forma porque foi o jeito que a gente tinha montado lá na primeira entrega. Então a gente só precisou fazer uns consertos
nele algumas lógicas que precisavam para poder estar contemplando tudo que a gente precisa nessa segunda entrega. Então notem que aqui a gente tem deixa eu dar um zoom aqui, só um minuto, não quero estragar o projeto. Habilitar, a gente tem o nosso habilitar peças que podem se mover. A gente tem aqui o habilitar peças que podem se capturar. Aqui a gente tem também uma outra questão interessante que lá dentro do diagrama de sequência a gente vai estar tratando, né? Isso dentro dos loops e dentro da lógica que a gente definiu aqui. Então notem que aqui tem a promoção da dama também, né? O capitão verifica a peça se a peça é dama, né? Então tem toda uma lógica da jogada no caso, né? Então aqui a gente tem o nosso receive move, a gente não tinha feito ele antes, né, na entrega 1, então a gente tem um receive move de dicionário. Por que esse dicionário, né? Ele está recebendo como se fosse uma lista de dicionário. Não sei se ficou claro. Ou um dicionário dentro de uma lista. Acho que assim fica a expressão, fica melhor falado, né? Então a gente também está fazendo essa condição de verificação aqui dentro do receive move, né? Depois eu vou explicar por que a gente faz dessa forma. Então também a gente tem o update screen, depois de fazer todo o processo, né, de fazer o set, notificar o player, né, a gente tem o nosso update screen, que está feito aqui embaixo também. Aqui a gente tem o nosso receive start match, esse a gente já tinha feito lá na primeira entrega, né, que a gente inicia os players, né, depois a gente pega o status, a gente faz o update também. Esse aqui é um diagrama que a gente já tinha feito lá dentro da primeira entrega. Então a gente tem o nosso Receive Message Notification, também um diagrama de lógica simples, muito simples até, só ele ficou como a mesma coisa que da entrega 1. Aqui a gente tem o restaurar em estado inicial, a gente tem aqui também o nosso game status, depois a gente tem o nosso bird, tem as peças, né, tem o resetar player, aí tem aqui a gente seta o tabuleiro, né, e a gente faz o update da interface. Aí a gente tem aqui o nosso start match, né, então a gente tem amarelinho aqui porque são algumas coisas aqui são feitas pelo dog, né. Então esse aqui, nosso start match, ele é bem parecido com o do professor, que o professor tem no dog, se eu não me engano. Porque eles são jogos, o start match é mais ou menos parecido para todo mundo por causa do dog, né? Então, claro, a gente tem aqui a nossa lógica, mais o escopo da lógica que vem desse diagrama, a gente vem meio parecida para todo mundo por culpa do dogs, né? Então, claro que a gente tem a nossa lógica, né? Como a gente está fazendo match status, né? Então aqui a gente tem o request do start a match, né? Tem o value responsive, né? Então a gente tem os nodos de decisão aqui, ó. Se está startando, inicializa os players, se não está, notifica problema, né? E vai para esse nodo e encerra, né? Ou vem aqui, faz todo esse processo, né? E daí faz o update do tabuleiro. Então, mais ou menos dessa forma, né? O update screen é bem importante, na verdade, né? No caso aqui a gente está fazendo um update interface, não update screen, desculpa. Vamos lá, que a gente está avaliando a condição, né? A condição, esse aqui também não tinha, então a gente está fazendo essa checagem das peças e também se ela é rei. Aqui está como king, professor, mas o professor não desconsidera isso, porque a gente pesquisou e era king, era como dama, né? Então é para estar escrito aqui check local player, tá checando, né, se é dama, né? Então no caso isso é para evidenciar uma dama. Esse também aí a gente tem o nosso check mandatário capture, né? Ou captura obrigatória. A gente também deixa eu só dar um zoom aqui, fica ruim de chegar. A gente faz todas essas verificações também dentro do true e os else, né? Aqui então todos contemplados nesse diagrama. Nota que esses diagramas aqui, eles são de lógica um pouco mais simples, né? As sequências, né? Porque justamente a gente só precisa evidenciar nele o que está acontecendo, o que vai acontecer no nosso jogo. Mesma coisa para o send move, ok, né? Que a gente tem a gente está fazendo, adicionando aqui, né?
e depois a gente faz as verificações. Aqui também tem um check mandatório computer, que a gente botou uma nota para checar, né, o que está acontecendo aqui. E se o professor chegar aqui no check mandatório capture, o professor vai entender o que a gente quis dizer aqui dentro do SendMove. Daí a gente tem o nosso update screen, a gente chama bastante ele porque o tabuleiro precisa ser atualizado sempre, né? Então aqui a gente tem a lógica do nosso update screen para poder estar fazendo esse processo dentro dos outros diagramas, né? Importantíssimo esse update screen também. Aí aqui a gente tem o nosso diagrama, o mais difícil de todos de fazer, que foi habilitar peças que podem se mover. Esse não tinha na outra entrega, e eu vou dar uma explicada nesse, porque justamente é como se fosse um coração do nosso jogo. Sem ele a gente não move peça, né? Claro, todos os outros diagramas são importantes, assim como o restante do projeto, mas esse aqui foi um pouco de lógica que precisou ser mais pensado. Então a gente tem aqui o verifica uma peça em seu controle, né? Daí se ele tem a peça, ele verifica se a peça tem uma dama, daí verifica as casas adjacentes a ela. Se há pelo menos uma casa na frente, habilita a peça para captura e retorna. Se não, ele verifica a próxima peça em seu controle e encerra. E também verifica as casas adjacentes na ortogonal. Essa questão de a ortogonal e adjacentes, ela é uma forma que é o nosso jogo, né? O modo que pode ser capturadas peças no nosso jogo. Então, ao olhar de primeira, os nomes são estranhos, mas o nosso jogo ele só pode capturar as peças nessas regras, tá? Então tá. Terminando aqui a passada aqui pelos diagramas de atividades, né? Não quero ser muito detalhista para também não ficar com um vídeo muito grande. Vamos ao nosso diagrama de sequência. Então, nos diagramas de sequência, para cada diagrama de atividades, como o professor fala dentro dos vídeos, a gente tem diagrama de sequência, né? Por exemplo, aqui a gente tem o nosso initialize, make move, receive, start match, né? E os outros aqui, e a gente está com eles lá em cima. Notem que aqui a gente tem 12 diagramas de atividade e lá a gente tem 11 de sequência. Por quê? Porque a gente já está contemplando um diagrama aqui dentro do Make Move, né? Então um diagrama desse aqui do Make Move já está contemplando dentro o diagrama de atividade. Não sei se é correto fazer isso, eu acredito que sim, né? Mas aí é só essa questão que a gente não acabou não separando, né? Mas tá ali junto o diagrama. Então, de certa forma, todo diagrama de atividade tem um diagrama de sequência. Então, observe, o nosso initialize, né? Como eu falei para o professor, aqui a gente tem toda a lógica do nosso jogo e tem esse refinamento do nosso diagrama de atividades que a gente precisa para estar tocando essa parte do projeto. Então, nota que aqui a gente está fazendo, iniciando, né? Vamos mais para cima aqui. A gente está iniciando o nosso player interface, né? Depois a gente vem para a interface do Tkinder, inicia o tabuleiro, player 1, o player 2, as peças, a Tkinder, o mensagem box, né? Que é para dar a notificaçãozinha, uma própria instância do Tkinder, né? Nota que aqui a gente botou alguns métodos que antes não tinham, né? Então por isso que eu falei lá no começo do vídeo que aquele primeiro diagrama precisou ser alterado, porque quando a gente vai fazendo as relações e os loops da lógica aqui, por exemplo, do initialize, a gente precisa botar os métodos para estar deixando isso completo, senão é um diagrama sem lógica, né? Se hoje a gente não botar os métodos, né? Então aqui a gente está criando todo o initialize, e notem que aqui tem vários loops, né, dentro, mas é porque a gente tem bastante if e else, né, nas nossas condições, né? Então a gente também tem aqui tem uma nota para o professor entender depois nesse diagrama, que é a nota do que retorna um dicionário. Nosso jogo ele vai retornar um dicionário, né, com listas no caso, né? Eu acho que eu tinha falado assim lá no começo, mas é isso que eu quis dizer. A gente vai retornar um dicionário com listas, uma lista com dicionários. Aí a gente vem pro nosso make move. Então tá, o nosso make move ele é o diagrama maior que a gente tem. Por quê? Porque a gente está contemplando aqui toda a lógica, né? Toda a lógica de ser aqui do make move nosso lá do diagrama de atividades, né? Que tá aqui, deixa eu ver o diagrama de atividades, ok? Do make move.
Ok, a gente está contemplando toda essa lógica, né? A gente tem habilitar peças que podem se mover, né? Tem o habilitar peças que podem capturar e tem tudo isso para ser tratado, verificar se a peça é dama, tudo dentro desse make move. Então ele é um diagrama bem importante, né? Ele está contemplando aqui mais um diagrama de atividade, e ele está bem extenso. Então tá, vamos lá. Então nota, professor, que se a gente começar a dar uma olhada aqui, ele é grande, né? Até assusta um pouco na primeira olhada, mas ele não é nada mais nada menos do que pegar os métodos e botar aqui a sequência com quem interage com quem, né? Então aqui a gente está com o diagrama totalmente completo, né? A gente está fazendo as verificações, a gente inicia ele aqui, né? Pelo mandatório capture peças, né? No caso aqui, desculpa, esse aqui está dentro do loop. A gente tem o nosso make move, né? A gente começa dele aqui. A gente tem o nosso play interface, né? O board, o local player, ou a peça, a position, né? Interagindo tudo entre si. Então, essas interações aqui a gente está fazendo dentro desse diagrama. Então, a primeira condição aqui é para movimento e a segunda condição para captura, tá? Então, essa primeira condição para movimento, né? Então, esse pedaço todo aqui é só para o movimento, né? Então, aqui a gente também tem uma notinha para ver o algoritmo modelado futuramente, que a gente vai fazer mais para frente. Eu acho que não contempla, a gente não tem o conhecimento para fazer isso nessa etapa do projeto, né? Eu acredito que seja mais para frente. E aqui está a parte da captura, né? Então está dividido meio que em dois no mesmo diagrama só. Então tá, nota, professor, que todas as sequências aqui estão com os métodos todos corretos e está funcionando como deveria, né? Então esse diagrama aqui é o nosso maior diagrama que a gente tem, porém a lógica dele é um pouquinho mais rebuscada, mas nada que não seja difícil de entender. Então passando aqui a gente tem o nosso receive move também, né, que a gente tem a gente começa o dicionário, nosso player interface, nosso bird, nosso tkinder, né, no caso. E esse diagrama já é um diagrama de lógica um pouco menor, né, porque a gente só precisa fazer essa pequena sequência no receive move. Aí a gente tem o receive start match, né, o play interface, start status, bird, né? Então aqui é um pouco mais fácil, a gente só vai receber, né? Então aqui a gente tem o get players, né, que é do tipo string, tem o local player id, né, que é do tipo string também. Depois a gente tem o nosso start match, né? Então a gente tem essas interações aqui, esses métodos que a gente faz as interações entre eles. Nada de muito complicado aqui. Aqui também o nosso receive match with down notification, como esse diagrama era muito pequenininho, esse aqui também se tornou um diagrama de pequeno no caso, né? Então a gente tem o nosso receive down notification, a gente vem aqui para o tabuleiro, né? A gente dá um game status igual a 4. Depois a gente tem um get game igual status, que é do tipo int, né? Então depois a gente faz o update screen lá no play interface. Então essa lógica aqui bem simples, porque o diagrama lá não tinha uma lógica muito difícil, né? Aqui a gente está restaurando o estado inicial, né? Então aqui é um diagrama de uma lógica um pouco mais complexa, mas nada que não dê para entender. Então a gente aqui está utilizando play interface, né? A gente tem nosso start game, a gente tem o nosso play interface interagindo com o bird, né? Com o player 1, player 2, né? Aqui a gente tem só um pouquinho, deixa eu dar um zoom aqui para o professor conseguir ler. Nossa coleção de peças, depois a gente tem mais ali nossa outra peça e está tudo contemplado nessa sequência, né? Notem que tem vários loops, isso é normal dentro do diagrama de sequência, né? E por conter muitas condições de nódulos de decisões, né? Dependendo como é que é estruturado esses diagramas. Então aqui a gente tem um diagrama bem importante também, que é o nosso start match, né? Então ele está grande dentro de um grande loop, né? Então aqui está todo contemplado. Esse diagrama também não tem nenhum segredo, não precisa comentar muito ele, pois a lógica dele é uma lógica simples, né? A gente vai startar no caso, né? Então aqui a gente tem o player interface, o bird, o inicial player, o remote, o jogador 2 no caso, que tem o jogador inicial, claro, e tem um jogador que não está na máquina, no caso o como é que se fala essa palavra, o remoto, o jogador remoto,
que a gente tem esse message box, que lá depois, lá no código da implementação, a gente chama ele. A gente tem o nosso dog actor aqui, que a gente precisa interagir com ele também algumas coisas. Tem o start status, então tá tudo contemplado dentro desse start match aqui. Aí aqui a gente tem o nosso evaluation condition, a gente também tá fazendo esse diagrama aqui um pouquinho mais complicado de fazer, porém a lógica dele também segue a mesma, né? Então aqui a gente está pegando o player remoto, aí a gente pega no caso aqui o remote player, né? Depois a gente tem aqui o interagindo com o local player, o tabuleiro, né? Que é importante, não tem como interagir se não tiver o tabuleiro, que a gente tem a PS e o player interface, né? Então aqui a gente tem essas 5, no caso, interações entre eles para a gente fazer esse diagrama de sequência. Aqui a gente tem o check mandatory capture, então esse é um pouquinho mais chatinho, claro. Esse diagrama a gente vai modelar futuramente também, e esse aqui ele vai precisar mais para frente, a gente vai remodelar esse aqui, né? Então aqui a gente tem quase que um loop, né, que a gente está verificando se ela é verdadeira, né, se ela é dama no caso, né? Então a gente tem todo esse processo aí. Então o professor, a hora que vê aqui, está como escrito se é dama, né? No caso é king, seria dama, né? Então aqui está toda essa lógica, né? Mais para frente esse diagrama a gente vai fazer não dessa forma, a gente vai melhorar ele fazendo uma lógica mais bonita aos olhos, né? Mas notem que todos os atributos aqui estão contemplados nesse diagrama, no check mandatório captura, né? Captura obrigatória. Então, se o professor ver aqui no diagrama de atividades, esse diagrama ali, a gente consegue entender bem o que está acontecendo. Então, aqui a gente tem o nosso send move, né? Também a gente está uma interação bem fácil, né? A gente está interagindo no tabuleiro e o dog actor, né? Bastante importante aqui, que a gente tem todas as partes. Esse diagrama aqui é muito simples de fazer, na verdade. A gente só precisou dar uma olhada na lógica ali, mas nada muito complexo, como a questão dos outros que precisa ter uma lógica. E aqui está o nosso update screen, que a gente chama ele bastante durante o nosso processo. Aqui a gente tem a verificação se a lista está vazia, né? Aqui a gente está instanciando o nosso dog actor, que né? Tem o play interface, bird, o canvas, né? A gente não tinha chamado ele ainda nos outros diagramas, né? Que é o canvas, no caso do Tkinder, né? E aqui a gente tem o nosso dicionário, né? Que o professor vai entender por que do dicionário. Então, passando todos os diagramas aqui, então estão todos completos, né? Eu não sei se eu passei no começo, mas a gente consertou também ali todos os diagramas que o professor pediu para consertar, assim como o documento que precisava ser entregue, e está tudo contemplado, né? No caso, então, aqui a gente tem todos os diagramas prontos, toda a nossa lógica dessa entrega pronta, né? Então vamos caminhando para a entrega 3. Então essa foi a nossa apresentação. Eu acredito que a gente tenha conseguido entregar um trabalho com bastante qualidade, né? E espero que o professor contemple o que o professor espera do nosso trabalho nessa parte. Então essa foi a minha apresentação. Uma boa noite e é isso.